Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Como é que vão? Como é que vai todos vocês? Como é que vocês estão? Estou com uma saudade tremenda de poder dar um abraço em todos vocês, de poder louvar o Senhor e dar uns glórias bem alto lá na igreja. Mas eu creio que isso tudo já está sendo finalizado e eu creio que logo mais estaremos juntos na nossa igreja, adorando e exaltando o nome do Senhor. Amém? E nesta quinta-feira eu fui convidado de trazer esta mensagem para vocês. E eu creio que o Espírito Santo irá ministrar ao meu coração e ao seu coração. Amém? E durante essa situação toda que a gente está vivendo, essa pandemia, a gente já ouviu ou ouve muitas pessoas se perguntarem aonde está Deus em meio a essas tragédias todas. E eu vou trazer um texto para vocês e vamos dar início à nossa mensagem. Há pessoas que dizem que Deus é o responsável pelo mal, por ter criado Lúcifer, mas isso não é realmente verdade. O que a Bíblia revela é que o anjo de luz era perfeito nos seus caminhos desde o dia que foi criado. E o Criador deu-lhe o poder e a liberdade de escolher da mesma forma que fez com o ser humano. Quando Deus nos criou, Ele nos deu livre arbítrio, ou seja, poder de escolha. Cada pessoa escolhe amar ou não, seguir a Deus ou não, obedecer a Deus ou não, mas Deus abençoa quem escolhe segui-lo. Quem aceita Jesus como seu Salvador terá uma vida eterna, mas quem rejeita sofrerá as consequências de uma vida sem Deus. E eu gostaria que os amados abrissem o livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 12. Desculpa, Provérbios 14, 12. A palavra de Deus diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Amém? Então a gente tem visto aí muitas pessoas se perguntarem onde é que Deus está, em meio à quantidade de mortos, em meio a várias pessoas sendo desinfectadas, em meio a pessoas desempregadas, em meio à crise na economia do país, em meio às situações que nós vivemos enfrentadas. Mas aqui no livro de Provérbios dizem que há caminhos que perante o homem parece bem, mas levam eles à morte, mas no final levam à morte. Então o homem, desde lá de Adão e Eva, quando ele desobedeceram à vontade de Deus, o homem tem se afastado de Deus. E Satanás, ele tem influenciado as pessoas a só fazer o mal, a fazer a maldade, a pecar contra o Senhor. E com isso tudo, as consequências das maldades dos homens estão sendo ativas agora. Consequências antigas e consequências de agora. Porque o homem tem implantado maldade. O homem não ama mais, o homem é frio, o homem está frio, o ser humano em si está frio. Então, com isso tudo, as pessoas estão sentindo que muitas coisas ruins estão acontecendo e se perguntam onde é que está Deus? Será que Deus, ele está, como é a palavra correta, ele está gostando que isso tudo está acontecendo comigo e com você? Que pessoas estão morrendo aleatoriamente, que pessoas estão sendo infectadas, que desastres naturais estão acontecendo, assaltos a todo dia, filhos sendo mortos na porta de casa, saindo para assaltar, pedofilia, prostituição, droga. Será que Deus está contente com isso tudo? Deus não está contente com isso. Deus, ele tem dado pra gente direções maravilhosas, mas o homem tem trilhado caminhos de morte.
O homem tem buscado caminhos que desagradam ao Senhor e as consequências desses caminhos levam à morte. Quer ver um exemplo bíblico sobre isso? Quem lembra Adão e Eva, lá no Jardim do Éden? Eles tinham tudo e de repente perdeu tudo por conta da desobediência, por conta do livre-arbítrio que eles seguiu de forma errada. Então, de acordo com aquela desobediência, até hoje há consequência de acordo com aquela escolha que eles fizeram. Por conta daquilo, hoje o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo e várias outras coisas entrou neste mundo que nós vivemos. Quem lembra de Sansão e Dalila também? Quem lembra de Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas se envolveu com a mulher e toda a sua família teve aqueles problemas todos que vocês conhecem. A família ficou uma família atribulada, filho casando com filho, aquelas situações todas. E quem lembra de Judas também? Que andou com o próprio Deus, mas por conta de moedas e migalha, traiu Jesus de uma forma tão cruel. Então, as consequências que os homens tomam, as suas atitudes, levam a caminhos que não são agradáveis ao Senhor. Então, hoje em dia, quando nós vemos essas situações acontecer, não é porque Deus está permitindo. Foi como o pastor falou no domingo. Muita gente acha que é Deus que está colocando enfermidade. Acha que é Deus que está matando pessoas. Acha que é Deus que está colocando doenças para que o propósito se cumpra na vida dele. Não, amado. Não é isso. Deus se encontra no mesmo lugar, amando, abençoando, dando maravilhas, honrando a vida de cada um que busca a Ele. O livro de Kenny Ferreira diz que Deus, Ele só pode fazer algo na nossa vida quando nós buscar a face dele, ou seja, quando a gente entra em oração, quando a gente fecha a porta do nosso quarto, a gente ora e nós explicamos a Ele a situação que Ele quer, quando nós damos intimidade, quando nós damos condições para que Ele faça na nossa vida. Então tá todo mundo se perguntando por que está acontecendo isso, onde é que está Deus, mas Deus, Ele está esperando uma oportunidade de alguém orar, clamar a Ele e seguir os seus caminhos de forma correta. O homem com sua desobediência, ele tem feito muitas coisas que são abomináveis perante ao Senhor. A falta de amor, a injustiça, a maldade no coração do homem está demais. E Deus está ali levantando pessoas para ajudar, para orientar, mas eles querem seguir os seus próprios caminhos maldosos. As consequências de uma vida sem Deus, ela é ruim, amado. Porque às vezes a gente planta coisas ruins e quer que Deus entre nesse meio, e Deus não vai entrar nessas situações. Deus não vai fazer com que uma pessoa que vem matando, assaltando, fazendo meio mundo de atrocidades por aí, quando chegar o dia da morte dele, aí tem gente que não diz, porque cadê Deus? Cadê Deus? Mas o próprio homem tem trilhado o seu caminho de morte. A mensagem que eu quero passar para vocês é essa, eu quero que vocês entendam. É que o próprio homem tem trilhado o seu caminho da morte para a destruição. As tragédias naturais que vêm acontecendo, os ciclones, os tornados, isso tudo é por falta de conhecimento do homem, de falta do raciocínio do ser humano. O homem tem jogado lixo na natureza. O homem tem desmatado a natureza.
O homem tem feito casas em locais impróprios. E na hora quer colher bênção de Deus, como? É isso que eu lhe pergunto, amado. Como irá colher maravilhas se o homem tem plantado maldade, coisas ruins, coisas más? E com isso tudo, as pessoas estão entrando como é a palavra correta? As pessoas estão entrando em situações de nervosismo, em pânico, porque ela não sabe a quem recorrer. Porque ela acha que o próprio homem não tem mais condições de mudar a rotina ou mudar a situação do mundo. Mas a palavra de Deus está aqui, está bem clara para todos nós, que nós devemos nos entregar a Ele, de corpo e alma, nos lançar, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus nos ensina a como mudar cada situação, a cada dificuldade que a gente tem nos enfrentado. Então, chegou um ponto que o ser humano não tem mais fé, o ser humano não tem mais amor. O ser humano em si, eles perderam a noção do perigo e do pecado também. O pecado hoje está de forma banal. A população não quer mais saber de nada, não quer mais saber da vontade de Deus. Não quer parar para ouvir uma mensagem. Então Deus fala com o povo e o povo não responde. E aí onde é que você pergunta onde está Deus? Deus está falando comigo e com você. Está falando com as pessoas. Quer ver uma coisa? Uma família que tem um filho que é traficante ou envolvido com assalto. A pessoa sai pela manhã. As pessoas saem pela manhã para trabalhar. E aí o filho dessa pessoa vai, comete um assalto ou entra pro tráfico de droga. E aí acontece um homicídio. Ele morre ou ele mata, alguma coisa assim. Desse tipo. Aí a família que perdeu o seu ente querido começa a se perguntar: meu Deus, por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo na nossa família? Às vezes as pessoas saem de casa sem orar. Às vezes as pessoas saem de suas casas sem uma proteção divina. Mas o filho dela estava em caminhos de morte. É o que o livro de Provérbios está dizendo. Aquelas pessoas estão entrando em um buraco sem fim. Aonde está Deus nesse exato momento? Deus está no mesmo lugar, esperando alguém para interceder. O livro de Kenny Ferreira, esse livro aqui, ó, A Arte da Oração, é um livro muito bom mesmo. Kenny Ferreira chega a falar que Deus só pode fazer alguma coisa aqui na terra enquanto o homem clamar e pedir a Ele. Ou seja, Deus está esperando uma atitude do homem para intervir aqui na terra. Deus está esperando uma atitude do homem, uma oração, um clamor, um louvor, um cheiro suave que chegue ao céu para que Ele possa abençoar essa terra, livrar de todas as pragas, livrar do pecado, livrar da injustiça, livrar da morte, livrar de todo o mal. Deus está nos esperando, igreja. Deus está nos esperando para que a gente venha entrar em processo de intercessão, clamar por vidas que estão sendo tragadas pelo inimigo, por doenças, por pragas, por as consequências que o homem tem trilhado, as consequências dos homens que estão matando as pessoas, os caminhos de morte dos homens que estão levando as pessoas a essas situações horrorosas que a gente está enfrentando. Então nós devemos clamar ao Senhor com todo o nosso coração, ter fé em Jesus Cristo, porque por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Nós devemos clamar, pedir proteção divina, pedir para que Deus interceda aqui na terra e cesse todas essas pandemias, tudo isso que desagrada a vontade dEle. Nós temos que orar, clamar ao Senhor. Mas só que nós, às vezes, nós seres humanos, não temos tempo.
para ouvir uma mensagem, ir em uma igreja, ou até orar. E com isso o tempo está passando e pessoas estão sendo tragadas, pessoas estão sendo mortas. Até quando iremos ficar parados, esperando e só questionando aonde está Deus? Até quanto tempo iremos ficar aguardando que Deus faça alguma coisa sem que a gente peça a Ele? Vamos ler agora o livro de Gálatas. Gálatas 6, versículo 7. O livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz exatamente isso que eu acabei de falar. Não erres, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Então a palavra de Deus está sendo bem clara, está dizendo que não erres, para nós não errarmos, pois aquilo que nós plantamos, aquilo nós iremos colher. Então, o que o homem plantou, o que o homem semeou, ele agora está colhendo. Mas só que existe um que está na minha vida, que está acessível para todos nós, e por meio da fé, esse homem, esse que foi homem e hoje está sentado à direita de Deus, porque por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Ele está nos esperando para que a gente dê uma oportunidade a ele, para que ele possa fazer maravilhas em nosso meio. E esse homem é Jesus Cristo. Eu vou contar um breve testemunho aqui. Eu, quando não era cristão, eu me perguntava sobre isso. Poxa, Deus deixa as coisas acontecerem e dessa forma e não faz nada. Aí depois que eu me converti, eu vim entender que Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo amanhã, porque as suas palavras de vida são eternas e elas ficam para sempre. Então Deus, Ele está nos esperando para que nós possamos clamar por Ele e seguir os caminhos bons, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, deixar Jesus trabalhar em nossas vidas, deixar Jesus no centro de todas as coisas da vontade, porque aí as consequências serão boas, serão vida eterna, serão famílias felizes, famílias restauradas, pais felizes com seus filhos, casamentos felizes, empregos bem-sucedidos, saúde boa, natureza aí linda para a gente desfrutar do melhor dela. Então vamos nos apegar ao Senhor, vamos dar uma oportunidade para que Jesus faça morada em nossa vida, para que Jesus seja glorificado e exaltado o nome dele, para que ele venha fazer por meio do Espírito Santo aquilo que ele fez, para que nós possamos amar uns aos outros. E quando isso tudo passar, iremos perceber que Deus continua no mesmo lugar de sempre, amando, curando, abraçando as pessoas e abençoando a todos. Feche seus olhos nesta noite. Muito obrigado por todos que estão assistindo esta mensagem. Eu creio que o Espírito Santo ministrou ao seu coração e ao meu também. Foi uma mensagem bem resumida, mas eu creio que Deus, Ele tem falo com a gente todo dia a respeito sobre isso, para a gente clamar a Ele, pedir a Ele. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos e vamos estar orando. Querido Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, meu Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem tomado parte de todas as coisas de nossas vidas, em nome de Jesus.
Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso com a nossa família, com o nosso trabalho. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa saúde, Pai. Nós clamamos por intervenções divinas aqui na terra, Senhor. Nós, como igreja, estamos intercedemos, Pai. Estamos em intercessão, clamando, pedindo para que o Senhor faça o seu sobrenatural aqui na terra, que o Senhor cure, que o Senhor livre, meu Pai, dessa pandemia, que isso já caiu por terra em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos livrado, meu Pai, do laço da morte, de toda a maldade, de todos os caminhos que levam à morte, assim como foi falado nessa palavra, Senhor. Nós te agradecemos pelas nossas vidas restauradas, por famílias felizes, e cada pessoa que está assistindo esta mensagem, meu Pai, que o Senhor possa proteger, livrar de todo mal, livrar de todas as enfermidades, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai. Nesta noite, toma a vida de cada pessoa que está assistindo. Toma a vida das famílias dessas pessoas. Toma a primazia de todas as coisas boas que a gente irá fazer para o teu reino, meu Pai. Que o nosso clamor venha chegar, meu Pai, ao céu de forma agradável, sem o eu, sem vontade própria, mas sim aquilo que o Senhor deseja que a gente faça, Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, por todas as coisas, pela tua igreja de pé, intercedendo. Em nome de Jesus, amém. Amados, vocês que desejam contribuir na casa do Senhor, o número da conta está aí. Contribua, ajude a obra do Senhor. Nós temos conta a pagar. Semeie no reino. Eu tenho certeza que Deus irá te abençoar cada vez mais. Amém? Fica com Deus. Que Jesus continue abençoando todos vocês. Amém. Shalom.